Nesta aula iremos estudar os fenômenos naturais e impactos ambientais que todos aqueles ecossistemas estudados anteriormente sofrem em nosso território. É óbvio que esse processo acontece em territórios do mundo inteiro, mas iremos nos concentrar no território nacional, por estarmos mais próximos, dessa realidade. Nos capítulos anteriores, você conheceu um pouco mais sobre os ecossistemas, os biomas e seus componentes, e viu também que eles possuem uma dinâmica própria de acordo com cada região que se localiza. Essa dinâmica dos biomas e dos ecossistemas só é mantida quando há equilíbrio ambiental. Você consegue se lembrar de algum fator que pode causar desequilíbrio e impactar os ecossistemas? Pensem bem em alguma atividade humana, ou seja, praticada pelas pessoas, que pode gerar algum desequilíbrio. Na figura 7.1 é possível observar o rio Paraopeba poluído por rejeitos de minérios após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, Minas Gerais. Uma terrível tragédia de Brumadinho, que aconteceu no ano passado, devido ao rompimento de uma das barragens, e que gerou perdas humanas, perdas de ecossistemas, de biodiversidade. E já tivemos anteriormente, não há muito tempo atrás, o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Então, essa região aqui foi afetada de uma maneira consistente por rejeitos de minérios que são tóxicos e prejudicam toda a biodiversidade, as espécies aquáticas que vivem naquele ecossistema, espécies vegetais, o que causou danos, poluição do solo, da água, dos lençóis freáticos, enfim. Mas vocês podem pensar sobre outros processos, outras atividades humanas que geram processos impactantes sobre o meio ambiente. Um exemplo local é a prática terrível das queimadas. Todo ano isso acontece, é bem comum viajarmos, fazermos esse trajeto de Trezis a Sapucaia e verificarmos queimadas, pastos incendiados. É mais fácil para a pessoa limpar um pasto colocando fogo que utilizando algum outro processo menos agressivo, pagando alguém com a maquinaria para poder fazer a limpeza, é bem mais prático. Só que os danos a médio e longo prazo são muito maiores. Causa empobrecimento do solo, poluição atmosférica, perda das paisagens, afeta a biodiversidade, além de causar danos à saúde, problemas respiratórios. Então, os impactos ambientais podem ocorrer de duas formas, podem marcar isso aqui: a partir de ações humanas, de ações ou atividades de seres humanos, e a partir de fenômenos naturais. No caso da figura 7.1, o desastre de Brumadinho foi um impacto causado por ação do ser humano. Esse tipo de impacto é chamado de antrópico. Antrópico é uma palavra de origem grega, vem de anthropos, que significa homem em grego. Então, esse tipo de impacto, ou seja, de agressão, de interferência nesse ambiente, nesse ecossistema, foi causado por ação humana, por uma ação antrópica, porque foi o homem, através de atividades de mineração, através da construção de uma barragem, que causou essa tragédia. A falta de fiscalização, de manutenção, enfim, estão agora pesquisando as causas dessa grande tragédia. Mas as vidas que se perderam, não apenas humanas, mas de toda a biodiversidade, não serão repostas.
Então, nos próximos tópicos, vamos estudar os principais impactos ambientais antrópicos e as principais catástrofes naturais, os quais podem alterar os biomas e os ecossistemas. É claro, não temos aqui a pretensão de esgotarmos o assunto, que é muito vasto, né? São muitos impactos, tanto de origem antrópica quanto de origem natural. Vamos ver aqueles que são mais comuns, né? Que são mais observados em território nacional. Impactos ambientais antrópicos. Grande parte dos impactos ambientais são causados a partir de ações antrópicas, isto é, ocorrem devido às ações de seres humanos. Dentre eles podemos citar o desmatamento, a poluição da água e o aparecimento de espécies exóticas invasoras. Vamos nos concentrar então nesses 3 tipos de impactos causados pelo homem. Existem outros, né? Mas vamos falar sobre eles. Desmatamento, erosão, assoreamento e queimadas. O desmatamento é o impacto ambiental causado por ações antrópicas e ocasiona alterações nos ecossistemas, como por exemplo, quando o solo fica exposto e pode ocorrer a erosão e o assoreamento dos rios. Se você desmata uma área, aquele solo vai ficar exposto ao impacto das chuvas. Isso vai gerar a erosão do solo. Com a erosão, com o desgaste daquele solo, aquela terra, rejeitos, pedras, né, e outras partículas vão ser levadas pela chuva até os rios e lagos e assorear esses rios e lagos, esses corpos d'água. Vão cobrir, né? Com o tempo não vai mais existir o rio ou o lago, porque ele estará transformado, ele estará coberto por terra, né? Ele será aterrado, vamos dizer assim. Os solos cobertos por vegetação, como arbustos, plantas rasteiras e árvores, ficam mais protegidos contra a chuva, o vento e o calor do sol. A vegetação atua como uma camada protetora do solo. Dessa forma, quando chove, a maior parte da água da chuva cai na vegetação antes de atingir o solo, e isso diminui consideravelmente o impacto da água diretamente nele. Quando o solo fica exposto à ação do vento, da chuva e do calor do sol, ocorre a sua desagregação, né? O solo se desfaz, e isso leva ao assoreamento. Então, daí a importância de se preservar a mata ciliar, né, de rios e lagos. Aquela mata que fica nas margens, né, arbustos, porque essa vegetação irá amortecer o impacto das gotas de água, das chuvas, né, que caem, impedindo assim um contato direto do solo com a chuva. Então isso evita o desgaste do solo. Quando chove uma área sem proteção vegetal, ocorre a desagregação das partículas do solo. Isso significa que ele se fragmentará em pequenas partículas, que são transportados para outros locais, como lagos, rios e oceanos. Esse processo é chamado de erosão do solo ou lixiviação do solo. Observe na figura 7.2 um exemplo de solo desmatado que sofreu erosão devido à ação das chuvas. Vejam só, né, como ficou. O solo ficou desnudo, né, ou seja, retirou-se a cobertura vegetal e passou a receber um impacto direto da chuva, das águas da chuva. Então houve a desagregação, né? Ele se desmanchou. Vejam só que terrível, né? É bem diferente de um solo coberto pela mata. A mata vai proteger significativamente a vegetação ali. Então o nome disso é erosão, né? Que é a deposição, né, resultante do desgaste de solos e de rochas. É um pouco diferente do conceito de intemperismo, que está mais associado ao desgaste de rochas por ações mecânicas, físicas ou biológicas. Intemperismo ou meteorização é mais relacionado ao desgaste propriamente das rochas, né, das pedras, enfim. Já a erosão
está associado, né, à deposição resultante das partículas originadas pelo desgaste de solos e rochas. É uma diferença sutil, né? Às vezes a pessoa pode confundir como se fossem sinônimos, conceitos únicos, né? Mas há uma pequena diferenciação, sim. Então é importante ressaltar que em áreas não desmatadas, as raízes das plantas formam um tipo de rede que ajuda a fixar as partículas do solo enquanto a água da chuva passa pela superfície do solo. Além disso, as raízes deixam o solo mais poroso, que facilita a infiltração da água e a absorção de parte dela. Assim, com a vegetação, a quantidade de água disponível para arrastar a superfície de solo é menor, o que torna esse solo menos sujeito à erosão. Então, a presença de raízes, né, vai facilitar também a infiltração da água, né, e a absorção de água pelo solo. Então, vai nutrir o solo, né, além de favorecer também a aeração, juntamente com a ação de outros fatores bióticos, como minhocas, que escavam túneis no solo, né, e favorece a circulação de oxigênio. Em áreas rurais, as plantas cultivadas possuem raízes curtas e pouca folhagem em sua maioria. Devido a isso, o solo não fica muito bem protegido contra o impacto da água da chuva. Geralmente, nas lavouras, as plantas são cultivadas afastadas umas das outras. Assim, suas raízes não formam a rede que ajuda a fixar as partículas do solo, o que o deixa sujeito à erosão. Então, a erosão é mais comum de se observar em pastos, né, que contém uma vegetação mais rasteira, né, mais curta, e onde pastam os bois, né, o gado bovino, dentre outros. Uma outra atividade que pode prejudicá-lo e deixá-lo sujeito à erosão é a criação de gado, a pecuária. Devido principalmente ao pisoteio, esse solo fica compactado e duro, o que bloqueia a passagem de ar. Então, a pastagem torna o solo compacto e dificulta a aeração, a oxigenação. É diferente da ação das minhocas, né, que, por exemplo, favorece. Elas escavam o solo e tornam o solo mais fofo, mais macio para o plantio, né? Essa situação é agravada quando a quantidade de animais é muito grande em relação à área do terreno que ocupam. Vocês estão vendo, né? É uma paisagem típica da região, nossa região aqui, né? Centro-Sul. Bom, esse texto aqui contém uma sugestão, né, de experimento que poderíamos fazer, né, numa situação presencial, em sala de aula, para estudarmos, analisarmos a erosão do solo em termos práticos, né? Possivelmente, né, talvez em uma oportunidade podemos fazer experimento no futuro, né, como trabalho. Dei uma lida depois, se vocês quiserem procurar, né, mas por hora, né, não temos como realizá-lo, por razões óbvias, né, mas tudo bem, vocês deem uma lida, né. Vamos dar continuidade, então, vendo alguns processos que podem ocorrer no solo. Apesar de existirem áreas agrícolas sujeitas aos processos erosivos, há também técnicas de cultivo que diminuem a erosão do solo. Tudo bem, existem atividades humanas, atividades antrópicas que prejudicam o solo, mas outras favorecem, né, a qualidade do solo. Nas encostas que são bastante inclinadas, é possível realizar o cultivo em terraços ou em degraus. Essa técnica é denominada cultivo em terraço ou terraceamento, como vocês estão vendo aqui. E sua principal vantagem é a redução da velocidade de escoamento da água da chuva. Então aqui vocês têm, né, a vista superior do cultivo de arroz em terraço. Você consegue plantar, né, fazer o cultivo de arroz em terrenos inclinados, em encostas, né? Então você está aproveitando aquele terreno, ao mesmo tempo favorecendo a produção de alimento, né? Essa prática é chamada de terraceamento.
principal vantagem é que reduz a velocidade de escoamento da água da chuva. Se você planta em terraças, em locais inclinados, você impede que a água da chuva desça com mais velocidade, o que poderia causar o desgaste e a lixiviação do solo, que é aquela lavagem retirando os nutrientes do solo. Então, você fazer plantio em terraço é a maneira de você preservar o solo e a fertilidade, né? A fertilidade do mesmo, além de evitar a erosão. Nas encostas pouco inclinadas, não é possível utilizar a técnica de cultivo em terraço. Nesses casos, utiliza a técnica chamada curva de nível. Essa técnica consiste em formar fileiras de plantas em uma mesma altura ou nível do terreno, deixando um certo espaço entre uma fileira e outra. Cada uma dessas fileiras é chamada de curva de nível e diminui o fluxo de água ao longo da encosta. A curva de nível é aplicada em terrenos menos inclinados, né? Então, vocês estão vendo aqui, formam-se fileiras, né, de plantações, e depois existe um intervalo entre elas. Existe um espaço entre uma e outra, né? Cada fileira é chamada curva de nível. Isso também ajuda a diminuir, a reduzir o fluxo da água, a velocidade da água ao longo da encosta. Ao invés da água descer lavando, né, e carregando tudo, né, que está no solo, como aconteceria se esse solo estivesse exposto, a presença das curvas de níveis vai reter a água naquela região. Portanto, ao utilizar o terraceamento em encostas bastante inclinadas, a velocidade do escoamento de água é diminuída, e ao utilizar as curvas de nível em encostas pouco inclinadas, o fluxo de água é contido. Então, no terraceamento você vai reduzir, né, o escoamento da água, porque de qualquer maneira ela vai descer. Já nas curvas de nível você vai reter, né, a água naquele local, favorecendo assim a fertilidade do solo, porque as raízes dessas culturas, essas plantações, vai promover a absorção de água e a infiltração de água no solo. É necessário assim que se realize um planejamento em áreas rurais de cultura agrícola para que seja preservada ao lado da região de cultivo a vegetação natural. Isso tudo deve ser planejado, evidentemente. Tem que se analisar, né, a qualidade do solo, né, para poder saber se é viável esse tipo, qual técnica é mais viável, né, qual técnica agrícola é mais viável para determinado tipo de solo. Então existe toda uma análise, né, das características físico-químicas do solo. Essa vegetação deve ocupar a área ou as áreas que apresentam maior risco de erosão, como as margens de rios e lagos, e também as encostas são muito inclinadas. Daí é importante preservar essa mata ciliar, como vocês estão vendo aqui, essas matas que margeiam, né? Aqui temos o rio Amazonas, e a mata ciliar evita o assoreamento dos rios. Ela vai servir de obstáculo, né, para que ocorra a erosão do solo e aqueles blocos de terra, de rocha, sejam jogados no rio, e com o passar do tempo este rio seja assoreado, coberto totalmente de terra, e deixe de existir. Além de evitar a erosão e o assoreamento, que vamos estudar em seguida, a preservação da vegetação natural contribui para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas locais. A vegetação que se encontra nas margens de rios e lagos é chamada de mata ciliar. Ela recebe esse nome porque é semelhante aos cílios que protegem nossos olhos. É uma metáfora, né? Os cílios, eles protegem nossos olhos, então eles chamam mata ciliar, né, como uma metáfora da função dos cílios, né? Evitando assim, né, que blocos de solo, pedaços de partículas de solo assoreiem, né, ou soterrem aquele rio ou lago. As matas ciliares são consideradas áreas de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal Brasileiro.
Então, remover a mata ciliar é crime ambiental. Esse código estabelece as regras de uso e de manutenção das áreas de vegetação original, inclusive as matas ciliares. Em casos de desmatamento, essas regras determinam qual é o tamanho mínimo da área de mata ciliar que precisa ser mantida. Aqui nós estamos vendo, ao redor do rio, na região marrom, observe-se que a mata ciliar foi removida quase que totalmente. Então veja o que aconteceu com o rio, Ele praticamente foi assoreado. Ele deixou de existir, Ele foi completamente coberto pelo solo, por terra, por causa dos movimentos de erosão, Se a mata ciliar é retirada sem controle algum, o vento e a chuva levam as partículas de solo para o rio ou lago com maior facilidade. O acúmulo de partículas de solo no fundo do rio o torna mais raso, e isso diminui a sua capacidade de escoamento. Esse processo é chamado de assoreamento e traz diversos prejuízos, além de contribuir para o transbordamento dos rios e levar à perda da biodiversidade do ambiente, Acaba matando as espécies aquáticas que viviam nesse rio, Acaba com o rio, prejudica a navegação, aquele rio que outrora era usado para se navegar, seja embarcações de pequeno porte como de porte um pouco maior, deixa de existir, porque não vai haver mais corpo d'água, para poder você navegar. Já nas zonas urbanas, o desmatamento nas encostas de morros é bastante comum. No entanto, sem a cobertura da vegetação, essas encostas correm risco maior de desmoronar, isto é, aumenta o risco de deslizamentos de terra. Isso gera consequências graves para os moradores locais da região. Isso aqui, infelizmente, é muito comum no verão, em épocas chuvosas no Brasil, na região sudeste. E nós temos aí uma situação dramática, pessoas que são obrigadas a construírem suas casas em terrenos impróprios. A falta de fiscalização, a pobreza extrema, a miséria, a falta de apoio dos governos, da prefeitura, de dar assistência a essas pessoas, a esses seres humanos, acaba levando a tragédias inomináveis, principalmente em cidades serranas. Vocês já devem ter visto aí, notícias muito tristes, de tragédias que aconteceram, de barracos, de casas que foram cobertas, pelo soterramento, pelo deslizamento de barrancos, de grandes porções de barranco. Pessoas morreram, outras ficaram desabrigadas, se feriram gravemente, Então, isso aqui é um problema muito comum em centros urbanos. Não deveria existir esse tipo de coisa, em nosso país, mas infelizmente existe. Vamos ver a função da mata ciliar. O que é a mata ciliar? Mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos córregos, dos lagos, das represas e das nascentes. Também é conhecida como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária. Esses termos são sinônimos, vocês vão encontrar em livros de geografia, de biologia e outras fontes, livros da área de gestão ambiental. Considerado pelo Código Florestal Federal como área de preservação permanente, com diversas funções ambientais, devendo respeitar uma extensão específica, de acordo com a largura do rio, do lago, da represa ou da nascente. O que acontece então sem a mata ciliar? Vamos ver qual a importância dela e o que acontece se ela estiver ausente. O uso de áreas naturais do solo para agricultura, pecuária, loteamentos e construção de hidrelétricas contribuíram para reduzir a vegetação original, chegando em muitos casos na ausência da mata ciliar. Uma delas é a escassez de água. A ausência de mata ciliar faz com que a água das chuvas escoe sobre a superfície, não permitindo sua infiltração
e armazenamento no lençol freático. Com isso, reduzem-se as nascentes, os córregos, os rios e os riachos. Se faltar, armazenamento de água das chuvas nos lençóis freáticos, nas camadas, mais internas do solo, não vai haver a formação de nascentes, muito menos de córregos, rios e riachos. A outra consequência da falta da mata ciliar, da ausência da mata ciliar, é a erosão e assoreamento. A mata ciliar é uma proteção natural contra o assoreamento. Sem ela, a erosão das margens leva a terra para dentro do rio, tornando-o barrento e dificultando a entrada de luz solar. É o que aconteceu, na figura acima, nessa figura do meio. Este rio foi assoreado, não existe mais. Ele se tornou barrento, água barrenta, virou lama, virou um rio de lama. Pragas na lavoura. Vejam bem, a ausência ou redução da mata ciliar pode provocar o aparecimento de pragas e doenças na lavoura e outros prejuízos econômicos às propriedades rurais. Então, o aparecimento de pragas e doenças de plantações está associado à ausência da cobertura da mata ciliar. Qualidade da água. A mata ciliar reduz o assoreamento dos rios, deixa a água mais limpa, facilitando a vida aquática. Então, ela é importante para manter a qualidade da água. A preservação do rio, do córrego, do lago, da nascente, impede a formação de corredores naturais. O que é isso? Essas áreas naturais possibilitam que as espécies, tanto de flora quanto de fauna, possam se deslocar, reproduzindo e garantindo a biodiversidade da região. Então, as matas ciliares garantem a continuidade e a reprodução das espécies. Não há separação, processos de separação reprodutiva, de isolamento reprodutivo, porque vai haver um contato, vai haver um intercâmbio de espécies, tanto da flora quanto da fauna, garantindo que ela se desloque, reproduzindo e garantindo a biodiversidade da região. Então, as matas ciliares contribuem também para a manutenção da biodiversidade. Finalmente, para terminar essa aula sobre poluição do solo, vocês vão fazer uma tarefa final. Vocês vão ler esse texto aqui: a ação humana nas encostas é a maior causa de deslizamentos. Vocês vão ler e vão me responder, se os deslizamentos verificados em centros urbanos, como aqueles que ocorrem em cidades serranas, como Petrópolis, Teresópolis, e até essas que são cidades bem próximas a nós, se esses deslizamentos estão associados mais às ações humanas ou mais às ações naturais, Nós vimos dois tipos de impactos, naturais e humanos, ou antrópicos. Os deslizamentos são causados, em sua maior parte, por causas naturais, processos geológicos, formação de chuvas, pluviométricas, etc. Ou então, devido à ação do homem, as ações humanas, antrópicas, sobre aquela região ou determinado lugar. Vocês me respondam, e depois discutiremos nas próximas aulas um pouco mais sobre impactos ambientais. Para concluir, vamos falar um pouco sobre o desmatamento, que pode ocorrer por meio de queimadas, porém o fogo pode destruir também micro-organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Devido a isso, a fertilidade do solo após a queimada aumenta, pois os sais minerais presentes nas cinzas ficam no solo, mas de forma passageira. Então vai haver um aumento sim na fertilidade do solo por causa das cinzas que ficam presentes naquele lugar, mas uma fertilidade passageira. Sem os micro-organismos decompositores,
a ciclagem da matéria reduzida e no decorrer do tempo a quantidade de nutrientes e sais minerais disponíveis às plantas diminui. Então, no primeiro momento, as queimadas até contribuem sim para o aumento da fertilidade do solo, mas depois, a médio e longo prazo, essa fertilidade é reduzida, porque já não vai haver mais ação de organismos decompositores, né, bactérias e fungos, para promover a ciclagem da matéria naquele lugar. Não vai haver a formação da serrapilheira, né, que é aquela camada orgânica resultante da decomposição de espécies animais e vegetais que contribuem para a fertilidade do solo. Além disso, a perda da matéria orgânica deixa o solo mais exposto à erosão e ao assoreamento, o que contribui para o empobrecimento de nutrientes e minerais. Em situações nas quais a queimada é realizada de modo não controlado, o fogo pode espalhar por regiões de proteção ambiental, vegetações originais e parques. Além disso, as queimadas liberam grande quantidade de fumaça e gases poluentes, que são prejudiciais à saúde humana. A maior perda para a biodiversidade do local, causada pelo desmatamento, é o processo de migração ou mesmo desaparecimento de diversas espécies animais. É importante destacar que é proibido desmatar áreas protegidas por lei, e realizar queimadas sem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, inclusive a prática de atear fogo para limpar terrenos e para outros fins, é considerada crime ambiental pela Lei 9605/98. Então vejam bem, né? Aquele vizinho que faz fogo, né, no quintal para queimar as folhas de amendoeira, as folhas secas, né, de amendoeira, e que que causa uma fumaça terrível, né, uma fumaça que atinge as vias aéreas, que libera pequenas faíscas que sujam a roupa, partículas de cinza, né, e contribuem, né, para deteriorar a qualidade de ar daquele bairro, daquela rua. Aquele vizinho, na verdade, está cometendo um crime ambiental. Muitos ainda queimam plástico, né, substâncias de origem química, que torna aquele fogo ainda mais prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, isso é crime ambiental previsto em lei, a Lei 9605/98. Então, é muito importante termos cuidado com isso. A queimada é uma prática, sim, deletéria, prejudicial ao solo. As pessoas, infelizmente, acham mais prático, né, mais simples, colocarem fogo para limpar o pasto, né, para limpar uma região, mas não se dão conta das consequências a médio e longo prazo. Então, esses são alguns impactos ambientais sobre o solo que nós vimos nesta aula. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham refletido sobre o que acontece em toda a nossa região, né? Nós observamos tudo isso acontecendo a olhos vistos, e a falta de fiscalização, a falta de uma ação mais enérgica por parte das autoridades. Façam as atividades, né? E na próxima aula daremos continuidade ao tema falando sobre a poluição das águas. Então, até lá.